Olá! O assunto deste vídeo é intertexto e interdiscurso. Em vídeo anterior, eu falei sobre os conceitos de texto e discurso à luz dos estudos de Bakhtin. E caso vocês não tenham assistido ainda ou não conheçam bem tais assuntos, aconselho vocês a assistirem também este vídeo. Mas ora, aqui, falarei acerca dos termos interdiscursividade ou intertextualidade. Vamos a eles então. Bom, todos esses dois termos, eles são advindos das teorias bakhtinianas acerca de dialogia. Segundo o dialogismo em Bakhtin, quando enunciamos algo, não enunciamos algo particular, individualizado, apesar desse enunciado ter características da nossa personalidade. Quando falamos ou enunciamos algo, ou escrevemos, partimos de construções textuais que aprendemos por meio de interlocução com outros indivíduos. Então, o nosso discurso materializado em texto, ele não é só nosso, mas ele é fruto das nossas experiências de linguagem. Logo, a interlocução humana, a partir da teoria dialógica, é uma interlocução coletiva, porque ao falar eu expresso discursos no meu texto, que estão muito além da minha percepção apenas individual da realidade. Daí ele traz duas categorias, o interdiscurso e o intertexto, para explicar melhor como a dialogia se materializa no enunciado. Então vamos lá, eu vou explicar o conceito de cada um deles à luz das teorias bakhtinianas, tentando exemplificar, para que dessa forma fique mais claro a você, interlocutor, o entendimento de cada conceito. O intertexto ou intertextualidade é quando, ao escrever ou enunciar um texto, eu utilizo trechos, pedaços de outros textos escritos anteriormente. Ou seja, textos produzidos anteriormente se materializam agora no texto que eu escrevo. Quando é que isso ocorre? Quando eu utilizo uma citação direta, ao escrever um texto acadêmico, quando ao falar eu me utilizo de um provérbio, quando um escritor escreve uma paródia a partir de um texto anterior que ele leu. Temos exemplos? Temos inúmeros. Por exemplo, a canção do Exílio, de Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esta poesia, enfim, ela foi utilizada inúmeras vezes por outros poetas, sejam eles Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim, e inúmeros e conhecidos. Acho que até Drummond deve ter feito alguma poesia a partir, não sei, estou falando aqui uma informação que eu tenho que checar. E ao fazê-lo, eles se utilizam de termos da canção original de Gonçalves Dias e reproduzem essa canção agora a partir de uma fala individual, mas utilizando trechos dessa canção anterior. Isso é a intertextualidade. Ela acontece também não só em textos verbais, mas também em textos não verbais. A Mona Lisa, por exemplo, a tela clássica de Leonardo da Vinci, ela já foi pintada de maneira paródica inúmeras vezes, Ela aparece em propagandas, ela aparece em diversas situações textuais de intertextualidade, em que pintores, enfim, pessoas de qualquer natureza artística, utilizam a imagem seminal, a imagem inicial, que é a de Mona Lisa, que tornou-se um clássico, e a partir dela reproduzem a tela a partir das suas próprias percepções, Fazendo Mona Lisa brava, fazendo Mona Lisa chateada, fazendo Mona Lisa com bigodes, e a partir dali eles estão criando intertextualidade. Então, como o texto é a matéria da linguagem, é a linguagem materializada, a ideia materializada por meio de palavras ou signos não linguísticos, o intertexto é quando eu utilizo parte materializada do texto num texto posterior. O interdiscurso ou interdiscursividade trabalha com a ideia do discurso, que é diferente da ideia do texto. Porque o discurso é aquilo que está implícito no texto, Todo texto ele é elaborado a partir de um discurso ideológico,
ele é elaborado a partir de uma intencionalidade, né, muitas vezes persuasiva, como eu expliquei no vídeo anterior, mas ele se materializa pelo texto, mas ele está escondido no texto muitas vezes, né? Então, o interdiscurso é quando um texto ele se refere ao outro, mas não de maneira explícita, ou seja, ele traz a intenção discursiva do outro texto, mas agora implícita. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um texto clássico no Brasil que é o Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro é um clássico conhecido por todo mundo que já cursou o ensino médio. Impossível, né, não ter ouvido falar. É a história do narrador em primeira pessoa que conta a própria vida depois da velhice. E a percepção que ele tem é que a história de amor que ele viveu com Capitu foi uma história falsa, uma vez que Capitu o traiu. Então ele vai fazer toda uma história para se pôr como vítima de uma traição, né? Que a mulher que ele amava e o melhor amigo fizeram contra ele. Uma traição amorosa. Então é um clássico, assim, né? É aquela velha história de a gente não sabe se traiu ou não traiu. O Graciliano Ramos, que é um outro autor, assim, imenso, né? Tô falando aqui só de gente muito da alta mesmo. Ele escreveu um livro chamado São Bernardo. O São Bernardo, provavelmente, não digo provavelmente, ele é, né, um interdiscurso com Dom Casmurro. Em que, em outro contexto, em outra época, né, em outra situação, eu tenho um casal também que vive uma relação amorosa, né? Esse livro é narrado em primeira pessoa e a personagem desse livro que narra a história também tenta ali convencer, né, o interlocutor que ele foi traído pela sua esposa. Mas a resposta que Graciliano dá à ideia do livro de Machado, né, é que em Machado a gente não tem realmente a verdade, não sabemos se traiu ou não traiu. Mas o Graciliano, ele mostra que realmente o homem não foi traído, né? Que a questão toda ali da traição foi uma projeção dele, um homem ali com uma estrutura machista, né? Uma formação assim, humana, mal acabada, né? Que acabou infernizando a mulher dele, levando a uma morte precoce. Então, a gente percebe ali que há um interdiscurso entre dois clássicos, né? O Dom Casmurro e o São Bernardo. Mas o São Bernardo não cita nenhum personagem de Dom Casmurro. Ele trabalha com o discurso da traição, com o discurso do machismo. E isso ocorre de maneira implícita, mas ao mesmo tempo de maneira não aleatória, né? Os contos de fada, por exemplo, para exemplificar aqui um pouco melhor para quem ainda não compreendeu, né, bem como eu quero que compreenda, os contos de fada são histórias seminais, né, antigas, oralizadas, clássicas, enfim, conhecidas por todas, pelas crianças do mundo inteiro. Eles chegaram a esse patamar de popularidade, não foi à toa, né, há toda uma percepção psicológica ali na construção de cada conto, enfim. E nós temos inúmeros filmes hoje, novelas, nós temos inúmeros livros, que mesmo não citando de maneira intertextual as coisas presentes, os enredos presentes nos contos de fada, eles trabalham também com interdiscursos relacionados a esses contos, né? Ora confirmando, ora negando, enfim, mas trabalham com interdiscursos. Aquela ideia da questão das dificuldades, né? Trazidas ali a uma personagem e de como essa personagem lidou com essas dificuldades e como ela venceu ao final. Então isso é um enredo clássico em muitas novelas e filmes atualmente. E a gente percebe que há um interdiscurso ali com os enredos de contos de fadas. Um exemplo muito conhecido é um filme argentino, Relatos Selvagens, né? Na última história do filme, que é uma história de um casamento, há um interdiscurso, assim, muito perceptível com todos os contos de fada, né? A gente tem ali a história de uma noiva que se decepciona aí com o homem ao final ali, ao início do casamento, na verdade, ainda na festa, né? E a gente tem um interdiscurso
com a Rapunzel, a história da Cinderela, a história da Bela e a Fera. Então, a gente tem um interdiscurso presente ali com vários contos de fadas. É importante lembrar também que todo texto, que toda presença de intertextualidade é a presença de um interdiscurso também. Ou seja, quando eu tenho uma intertextualidade, eu tenho também um interdiscurso. Mas o interdiscurso ele não precisa de intertextualidade para existir, né? Ele existe sozinho. Pessoal, eu sei que são assim inúmeras ideias, enfim, inúmeras coisas que podem soar um pouco novas até demais, mas eu espero que tenha sido compreendido aqui o assunto que eu acabei de explicar. Obrigada pela atenção.